Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, aleluia, Jesus, que está em Lucas 15, que vai nos dizer, irmãos, no capítulo 15, aproximou-se Jesus de todos os colaboradores, impostos e pecadores para ouvi-lo, e os fariseus e os escribas murmuraram, dizendo: Esse recebe pecadores e come com eles. Então lhe referiu essa parábola dizendo. Então nós vemos aqui, irmãos, aleluia, Jesus, porque ela é muito longa para poder ler. Mas hoje aqui, irmãos, hoje o Senhor me traz esse direcionamento aqui. Situações, e muitas vezes nós que somos servos de Deus, passamos, e aqueles que não são servos ainda. A gente vai entender que a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida, que é a dracma, e do filho pródigo, vai se referir a nós que somos servos ou que iremos se tornar servos ainda. Então a parábola da ovelha perdida vai dizer que esse pastor, aleluia, Jesus, tinha, 10 ovelhas, e uma dessas ovelhas, aleluia, Jesus, ela se perdeu. Então ele vai dizer, aleluia, Jesus, que quando ele viu que ela tinha se perdido, o que ele fez? Ele pegou e deixou as outras e foi atrás dessa ovelha que tinha se perdido, aleluia, Jesus. E o que nós entendemos? Nós entendemos que aquele crente que está na igreja e não consegue se firmar na igreja, aleluia, Jesus, porque vê situações, olha para cá, olha para lá e não se firma na igreja. Aleluia, Jesus. Deixa o inimigo colocar coisas na mente dele, aleluia, Jesus, de ir em lugares que não é para ir e buscar lugares que não era para buscar, aleluia, Jesus, conhecimentos falsos, indo em igrejas falsas, e sai da verdadeira igreja de Cristo, aleluia, Jesus, que essa igreja de repente estava ali destinada para ele ficar nessa igreja. O que ele pega? Ele pega e sai da igreja. Que essa ovelha, a ovelha de Cristo, ela se perdeu, aleluia, Jesus. E como era para ela ter ficado ali naquela igreja, ela está querendo sair, ela se perdeu no caminho, aleluia, Jesus. Aqui a gente vai dizer, aleluia, Jesus, da moeda da dracma, que é a moeda, aleluia, Jesus, que a mulher tinha perdido. Então ela acende uma lâmpada, varre a casa, busca tudo e até encontra embaixo dos móveis, aleluia, Jesus. Então aleluia, Jesus, ela reúne as amigas e diz assim: encontrei o valor que eu tinha perdido, aleluia, Jesus. Então, o que significa isso, irmãos? Significa o quê? Significa uma pessoa que está perdida lá no mundo. Ela foi encontrada, aleluia, Jesus. Então, o Senhor, ele varreu, ele limpou a casa. A casa, no mundo espiritual, significa, aleluia, Jesus, a nossa vida. Então, o Senhor varreu, adornou, colocou luz nessa casa, nessa vida, aleluia, Jesus, como ele fez na minha e ele fez na tua, aleluia, Jesus. Então agora ele vai dizer assim que ela foi reunida agora com as amigas, com os vizinhos, e todos se alegraram, aleluia, Jesus, porque grande valor tem uma alma para Jesus. Então a dracma, que é a moeda perdida, ela vai dizer daquele escolhido que estava perdido no mundo e foi encontrado por Jesus. Ali a casa dele foi varrida, foi tirar todos os pecados, que a casa significa a vida, como eu falei, foi varrida, foi adornada. Agora para o Espírito Santo de Deus habitar ali na vida dessa pessoa, aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer mais assim, né, que os anjos de Deus, aleluia, se alegraram
por mais um pecador que se arrependeu, aleluia, Jesus. E a parábola agora do filho pródigo vai dizer assim, ó, daquele filho que já estava na igreja, aleluia, Jesus. Porque esse pai significa o nosso Deus Pai. Esse significa aquele que já estava na igreja. Mas sabe o que acontece? Aqui foi falta de vigilância, aleluia, Jesus. Por quê? Porque ele recebeu bens, ele recebeu fortuna, Deus abençoou, Deus prosperou, Deus deu casa, Deus deu carro. O que ele fez? Em vez dele ter pegado toda a fortuna dele, todos os bens que ele adquiriu, né? Aí ter ido lá ajudar o pobre, ajudar o necessitado. Não, ele não fez isso. O que ele fez? Ele ganhou uma empresa, ele ganhava bem. O que ele foi? Ele foi desfrutar. Agora ele saiu dos caminhos do Senhor. Essas horas ele até esqueceu que foi Deus que deu essa empresa para ele. Ele esqueceu que foi Deus que deu aquele carro para ele. Aleluia, Jesus. O que ele faz? Agora ele sai dos caminhos de Deus. Ele pega todo o dinheiro dele e vai desfrutar agora o mundo. Ele sai da presença de Deus, aleluia, Jesus. E assim como o filho pródigo, ele gasta tudo, aleluia, porque ele não está na direção de Deus. Porque nós, como estamos na direção de Deus, a gente ora, o Espírito Santo, ele repreende o devorador, o migrador, o tranca-rua. Ele vai repreendendo tudo para que nada venha atrapalhar a tua vida financeira. Mas como o filho, ele tinha se afastado, ele tinha saído da casa do pai, aleluia, Jesus. Então agora ele vai para o mundo, ele vai aproveitar, ele vai se envolver com outras mulheres, ele vai trair a mulher dele, ele esquece que foi Deus que abençoou ele, aleluia, Jesus. E o que acontece? Ele perde tudo. Porque a pessoa que se afasta da presença de Deus, aleluia, Jesus, e não reconhece que foi Deus que abençoou, que Deus prosperou, ele vai pegar agora a prosperidade dele, em vez de ajudar o próximo, não, ele vai gastar agora traindo a mulher dele com uma prostituta, com uma amante. Aleluia, Jesus. O que acontece? Ele perde tudo, assim como o filho pródigo foi lá e gastou tudo, não tinha direção de Deus, estava fora da direção de Deus, aleluia, para Deus dar livramento na área financeira dele, não, ele não tinha cobertura de Deus, ele não tinha proteção de Deus, então ele foi para a rua, ele perdeu tudo, aleluia, Jesus. Mas o que acontece? Acontece que Deus ainda com a sua bondade e misericórdia diz assim, se tu não se voltar para mim, eu vou fazer você descer a cova. Aleluia, Jesus. E eu sei que Deus está falando com várias pessoas aqui, não é só com uma, não, é com várias. Eu sei que esse vídeo vai chegar na tua vida, porque você está passando por alguma dessas situações, aleluia, Jesus, ou você é ovelha perdida, aleluia, Jesus, meu Deus, ou você é a dracma, você é a moeda, você foi achado por Jesus, aleluia. Ou você foi aquele que saiu da igreja, aleluia, Jesus, por tribulações, aflições, aleluia, Jesus, e não conseguiu ter forças para voltar. Aí Deus usou uma pessoa para ir atrás de você, aleluia, Jesus, e restaurar a tua vida. Esse aqui já é o filho diferente, o filho pródigo, ele ganhou muito dinheiro. Deus abençoou, Deus prosperou. O que ele fez? Ele saiu por ganância, por avareza da presença de Deus e perdeu tudo. Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, a gente tem que tomar muita cautela com isso, porque muitas das vezes, aleluia, Jesus, é isso que acontece.